Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a todos que nos acompanham através da TV Rica. Pessoal, eu não vou começar a citar que eu me esqueço, mas sejam todos bem-vindos nessa noite. Estamos felizes de estar aqui depois de uma semana onde nós tivemos a festa das primícias. Quantos estiveram na festa das primícias? Amém? Estou vendo a Maristela rindo lá. O sorriso da Maristela é uma coisa que chama atenção. Até eu sem óculos consigo enxergar, Maris. Que tremendo, viu? Vamos todo mundo dar um sorriso de Maristela. Dá um sorriso bem grande para quem está do teu lado. Você sabia que a Maristela também fica triste? Esses dias Deus estava falando comigo sobre a vida dela quando ela veio entregar a primícia na minha mão. Mas é interessante você imaginar ela triste, porque eu nunca vi, né? Falam que cabeça de bacalhau ninguém nunca viu, né? Maristela triste também ninguém nunca viu, mas ela fica. Agora, existe uma escolha de estar sorrindo mesmo nos dias difíceis. Existe uma escolha de manifestar alegria quando as coisas não vão bem. E nós podemos fazer disso a nossa escolha também. Amém? Então você pode dar um sorriso bem bonito para quem está do teu lado? Isso. Vai ser o sorriso Maristela. Ó. Mas nós estamos felizes porque realmente o Senhor tem nos dado palavras poderosas. São dias de nós estarmos atentos. E não tem ataque das trevas que possa impedir o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Amém? A diferença é que nós podemos viver isso com alegria, ou podemos estar sofrendo por antecipação, estando preocupados. Mas o final da história já está escrito. E o Senhor nos chamou para uma grande vitória, para uma grande transformação da história. Amém? Quando nós estávamos no momento do louvor, o Senhor começou a me mover meio no profético e começou a me dar palavras sobre algumas pessoas específicas, mas uma delas eu queria falar de público. Tem uma menina que algum tempo atrás ela veio aqui à frente e entregou a vida dela a Jesus, e eu me lembro que eu estava sentado ali, e quando eu vi ela vindo à frente e aceitar Jesus, eu comecei a chorar, porque eu comecei a sentir o amor de Deus pela vida dela. Eu acho que ela está aqui hoje, acho que ela se chama Marcela, de cabelo curtinho. Cadê a Marcela? Está aí? Queria que você se colocasse de pé. O Senhor me deu uma visão com relação à tua vida na hora do louvor hoje. Eu vi um livro aberto todo branco, e o Senhor falou para mim: diga a ela, eu estou escrevendo sobre a vida dela uma nova história. O Senhor está escrevendo uma nova história com relação à tua vida. O teu passado não tem nada a ver com o que está diante de você. Você vai ter que ter a disposição de ser desconstruída, porque você viveu situações no seu passado que não tem nada a ver com o que Deus tinha sonhado para você. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele te ama de uma maneira tão especial, que Ele preparou esses dias para te falar: olha, eu tenho um futuro diferente do que foi o teu passado. E tem um livro aberto, e o Senhor te diz: eu te convido a escrever essa história junto comigo. E Ele me fez uma pergunta. Fala para ela: você topa escrever essa nova história? Eu quero ouvir você dizer sim. Sim. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma noite tão especial. Eu falei para a Leila hoje, quando eu estava vindo para cá, faz aproximadamente 20 anos que eu prego o Evangelho. Eu não sei quantas vezes na minha vida eu já preguei, mas todas as vezes eu me emociono. Sabe por quê? Porque isso aqui não é uma profissão. Sabe por quê? Porque eu não prego através do poder de oratória. Eu nunca fiz um curso de oratória. Pelo contrário, sou extremamente tímido. Pode parecer que não. Mas você fala em público. Mas pega eu sozinho. Eu tenho dificuldade de chegar num grupo com 2, 3 pessoas. Então isso aqui já é um milagre. Eu sou um cara que na chamada oral em sala de aula eu ficava vermelho para responder presente. E Deus me coloca para falar em público. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus é doido. E Ele gosta de gente doida.
Ele gosta de gente que topa as coisas que ele se propõe. Ele fala assim, você vai pregar. Eu falo, Senhor, mas eu? Ele fala, você. Moisés era gago, ele fala, Moisés, você vai falar com o faraó, mas eu é você. Deus faz assim. Não tem nada a ver com a tua capacidade. Não tem nada a ver com competência. Não tem nada a ver com habilidade. Se tem com a disposição de se render a Ele. Que dias tremendos, que dias incríveis nós estamos vivendo. E no meio desses dias maravilhosos, nós tivemos uma ceia ontem impactante. Quem não veio na ceia ontem? Se tem alguém que levantou a mão do seu lado e falou assim, aonde você estava, cabeção? Tinha alguma coisa melhor para você fazer ontem do que deixar de vir na ceia? Eu vou falar uma coisa para vocês, o apóstolo Eli trouxe uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra que me encheu de fé, que me faz entender, que me fez entender a alegria que é servir, que nós alcançamos os nossos sonhos, quando nós ajudamos outros a alcançarem os seus sonhos. Ele falou isso ontem. Sabe, você pode alcançar tudo o que você imagina em Deus, quando você tira a sua vida de cena e começa a ajudar outros. Quando Deus vê alguém saindo de cena para ajudar outro, Ele falou, opa, esse cara aqui entendeu, então agora o compromisso é meu de realizar o sonho dele. Quando você sai do seu eu e coloca a sua vida à disposição de servir outras pessoas, e eu vou te falar, tem uma chave nisso. Quantos aqui têm sofrido nos últimos anos com problemas pessoais, com crises financeiras, com a dificuldade da economia, problemas de relacionamento? Se você passou por alguma dessas situações, levante sua mão. Sabe qual que é o segredo de não parar e continuar feliz? É você esquecer dos seus problemas servindo aos outros. Você sabe o que me faz chegar até aqui? É que todos os dias que eu olho para os meus problemas, eu falo assim, os meus eu não tenho como resolver, então eu vou resolver dos outros. E quando eu começo a resolver dos outros, eu vou me enchendo de fé, eu vou me enchendo de alegria. Eu não tenho tempo para ficar chorando com os meus, porque eu tenho muito para ajudar outros. Sabe por que você fica tão preocupado com a tua vida? Porque você tem servido pouco. Sabe por que você fica muito preocupado com a segunda-feira? Porque você não faz outra coisa a não ser olhar para o seu umbigo. Sabe por que você sofre, se lamenta e dorme pensando nos seus problemas? Porque você ainda não aprendeu a pensar no problema dos outros. Nós somos pessoas que temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então a nossa alegria não está na gente, está em se alegrar com os outros. Não tem jeito de você estar parado dessa forma. Cada vez que alguém avança, eu avanço junto. Você está entendendo? E no meio dessa palavra poderosa, que o apóstolo Eli trouxe ontem, eu parei para refletir o que é a ceia. Ceia é comer do corpo e beber do sangue, amém? E o que é comer do corpo? Quem é o corpo de Cristo? Levanta a sua mão. Aí o corpo de Cristo. Agora a Bíblia fala que a ceia é um memorial onde nós comemos do corpo de Cristo. Será que a Bíblia está falando que é uma celebração de canibais? Nós comemos uns dos outros? Não. Mas ela fala o seguinte, que o nosso alimento é a vida em corpo. Eu me encho de vida quando eu estou convivendo um com o outro. Eu me alimento em servir você. Sabe, eu estava falando com o apóstolo Eli hoje de salto para o futuro, como que vai ser o mundo daqui a 10 anos. Muitas coisas vão mudar no mercado de trabalho, muitas coisas vão mudar nos relacionamentos, mas tem algo que é impossível ser mudado, que a igreja deixe de ser uma igreja presencial para uma igreja virtual. Não tem como, porque a base da igreja está nas relações. Não adianta você assistir culto pela internet e achar que com isso você cumpriu o seu papel de igreja.
Sabe, a igreja ela é feita dos atritos e dos conflitos no dia a dia. A igreja é onde nós aprendemos a pedir perdão. A igreja é onde eu entendo que o membro mais débil do corpo é maior do que eu. A igreja é o lugar onde servir se torna a essência de eu ser. Não tem jeito de eu me isolar e achar que eu sou igreja. E vivendo tudo isso, pensando em tudo que o apóstolo Hélio falou ontem, saí daqui tão empolgado, saí daqui tão entusiasmado, que como ele mesmo disse ontem, entusiasmo é nada mais que a vida de Deus em nós. Isso é a tradução da palavra. Mas eu saí daqui dessa maneira ontem, e à medida que eu saí, dobrei a rua aqui na JK, eu comecei a me deparar com uma cena assustadora. Eu sou nascido em Taubaté, eu vivo nessa cidade desde que eu nasci, e eu nunca vi o carnaval ou o bloco Vai Quem Quer tomar as proporções que eu vi ontem. Eu nunca vi. Eu não nasci na igreja evangélica, diferente do Paulo Ricardo, eu não nasci em berço evangélico. Eu frequentei carnaval, até meu último ano de faculdade eu ia em carnaval, mas eu nunca vi o que eu vi ontem. Eu estava no meu carro com a minha esposa, com os meus 2 filhos, com o Léo e com o Rodrigo, que são amigos do Caio, estavam todos juntos no carro, e a gente estava indo embora. E eu vou falar para você, eu contava os segundos para conseguir cruzar a Praça Santa Terezinha. Crianças de 12, de 10 anos, não é, na minha época o bloco Vai Quem Quer, era um bando de homens já mais velhos, que se vestia de mulher, bebia e tal, ficava num canto. Eles estavam espalhados ontem pela cidade toda, da Santa Terezinha até o hospital escola, tinha gente passando na frente do meu carro bêbado, vomitando, caindo no chão, gente se pegando, quase transando em praça pública, criança. Sabe, é impossível olhar para isso e falar que isso é uma festa. É impossível, em sã consciência, isso não se trata de ser cristão, olhar para isso e achar que é normal o que está acontecendo. Sabe, eu fui me angustiando, eu fui ficando assustado, eu não tinha como tampar os olhos dos meus filhos dentro do carro. Ao mesmo tempo eu olhava e pensava, cadê os pais dessas pessoas? Como que uma menina de 12 anos, da idade da Bruna, está na rua sozinho? Os caras passavam na frente do carro, na rua, totalmente embriagados. Gente fumando maconha na calçada, ali do lado da Esfirra, na 9 de julho. Meu filho me falou para mim, pai, olha, eles estão acendendo cigarro de maconha. Assim. E o Caio falou uma frase para mim, que foi o que deu nome à mensagem de hoje. The Walking Dead. Vocês já viram aquela série? The Walking Dead. Os mortos que caminham, os mortos vivos. Para os mais antigos, é um remake daquela cena do Thriller do Michael Jackson. O André lembrou. The Walking Dead é o Thriller moderninho. É um bando de zumbi andando pela cidade. E ontem, de fato, a cena que a gente via era essa. Essas pessoas não estão celebrando a vida, essas pessoas estão mortas. Elas estão totalmente inconscientes da consequência que uma noite como a de ontem pode produzir para o resto da vida. Quantos adolescentes experimentaram droga pela primeira vez ontem? Quantos adolescentes, às vezes embriagados, foram abusados sexualmente ontem? Quantas meninas vão levar marcas para o resto da vida por causa de uma noite de brincadeira como ontem? Quantas pessoas chegaram em casa ontem sem saber o que aconteceu? Gente, nós não estamos brincando de ser crente, porque o diabo não está brincando de ser diabo. O mundo está se perdendo diante dos nossos olhos. Eu vi The Walking Dead ao vivo ontem.
verdadeiros mortos-vivos. E eu quero te dizer uma coisa, que algumas das pessoas defendem quando vivem uma realidade como essa. Isso não tem nada a ver com liberdade. Liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é não ser escravo da minha vontade. Eu vou repetir isso para você porque existe uma grande diferença. Às vezes as pessoas vão para uma situação como essa e falam assim: eu sou livre. Não, você não é livre. Você é escravo da modinha. Você é escravo do que os outros estão fazendo. Você é escravo da tua reputação. Você é escravo da tua imagem. Você é escravo dos seus amigos que falam assim: cara, você não vai ser a careta, e você cede e vai. Então você é escravo porque você não consegue fazer o que deve ser feito. Em nome de uma falsa liberdade, você fala assim: eu faço o que eu quero. Não, você não faz o que você quer. Você é impulsionado como uma manada a fazer o que você não quer. Você não é livre, você é escravo. A liberdade é quando eu não cedo a minha vontade, porque a minha vontade é enganosa. Eu vou repetir para você: liberdade é não ceder a minha vontade, porque a minha vontade ela é enganosa. Eu sou livre quando eu descubro a vontade de Deus e decido viver a vontade de Deus, apesar da minha vontade. Liberdade é quando eu tenho a disposição de crucificar o meu eu com a minha vontade para viver a vontade do Pai acima da minha. Isso é ser livre. Isso é ser livre. Não é fazer o que me dá na telha. Eu tenho certeza que milhares de jovens se arrependem de terem experimentado droga. Eu tenho certeza que meninas se arrependem em ter feito o que fizeram meio sem saber. Sabe, quando chega o dia seguinte, fala assim: caramba, o que eu fiz? Às vezes saíram com um cara que nem estavam afim, empurradas, pressionadas pelas amigas, pelas situações, ou até a própria bebida. E sabe o que o diabo faz depois de uma noite onde você faz concessões? Ele te acusa. Daí vem um pensamento assim: nossa, eu não sou digno mais do amor de Deus. O que eu fiz? Agora não tem mais volta. Que vergonha. E vai se afundando num abismo que parece que não tem mais como você sair dele. É tipo assim: eu pisei aqui dentro, não tem mais como voltar. Essa é a mentira que o diabo vai alimentando na mente de cada pessoa que teve uma experiência trágica na vida, que passou por um abuso, uma experiência de droga, que fez algo que na tua mente o diabo soprou: olha como você é imundo, olha a sujeira do teu pecado. E daí você fica se sentindo indigno diante de Deus. Como que eu vou entrar numa igreja? Até tem vontade, eu sei que hoje tem pessoas que estão me assistindo e que possivelmente passaram por situações como essa. E eu sei que essa palavra, ela pode estar circulando na internet até a semana que vem, que começa o carnaval. E eu tenho um grito de pré-carnaval para você: pare agora. Dá tempo de você sair dessa. Dá tempo de você sair daquele lugar que você entrou. Não continue o que você está fazendo, ou o que você está pensando em fazer. Jesus te ama apesar daquilo que aconteceu na tua vida ontem, ao longo desses dias, ou durante todo o teu passado. Ele continua te amando, porque Ele não ama você à medida daquilo que você pode fazer. O amor dele é incondicional. E só Ele pode te dar alegria plena. Às vezes, em virtude de rejeição, de tristeza, dos problemas que a gente passa na família, da sensação de solidão, a gente acha que fazendo isso a gente vai ser feliz, e só piora as coisas. Só tem uma maneira de você ser feliz: é tendo uma experiência, uma experiência pessoal com Cristo.
Essa é a única maneira de você encontrar plenitude de vida. Eu falo para você que me assiste e falo para cada um de vocês que estão aqui. E tem uma palavra em Efésios que é muito forte. Essa palavra é uma pregação sozinha. Ela descreve esse cenário do The Walking Dead. Ela descreve esse cenário dos mortos-vivos. Ela descreve esse cenário onde você um dia já teve. E ela fala o que Deus é poderoso para fazer, com uma simples disposição tua de se arrepender e reconhecer que precisa dele. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 10. E vos vivificou, estando vocês mortos nas suas ofensas e pecados. No outro tempo vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aqui Paulo está falando o seguinte: nós vivíamos a mesma coisa que essas pessoas que eu estava vendo ontem. Éramos escravos da nossa vontade, escravos dos nossos desejos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, repita comigo, Ele é riquíssimo em misericórdia. Sabe o que isso quer dizer? Existe misericórdia para a tua vida. Não importa a dimensão do teu pecado, existe misericórdia para a tua vida. Sempre vai haver perdão para você, sempre há uma solução para você. Ele que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, Ele nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Olha, a salvação, a transformação da sua vida não é pelas tuas boas obras, é um presente de Deus disponível para você hoje. Disponível para você hoje. Sabe por que eu falo que está disponível hoje? Porque não importa o que aconteceu ontem. Se você está me ouvindo aqui e você estava ontem na Santa Terezinha, a graça de Deus está disponível para você hoje. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Sabe, quando eu vejo isso, eu quero te dizer algo nessa noite. Essa é uma palavra que eu queria que você interagisse comigo, amém? Quando você perceber que o Espírito está falando com você, eu quero te convidar a fazer algo diferente. Eu não estou diante de uma plateia, eu não sou um apresentador, eu sou alguém que carrega a Cristo como você. E sabe o que aconteceu quando Maria encontrou com Isabel, e no ventre de Isabel havia João, e no ventre de Maria havia Jesus? O ventre delas começaram a se mexer, porque testificava do mesmo Espírito. Se o que eu falo testifica no teu espírito, eu queria que cada vez que você sentisse algo da parte de Deus, se levanta, dá glória a Deus, semeia na palavra, sai do teu lugar, e vamos fazer desse culto um culto cheio de vida nessa noite. Aplauda o Senhor. Sabe por quê? Porque esse espírito de morte, de zumbi, está tentando te roubar. Então eu quero te convidar a manifestar a vida. Se você quiser falar amém, se levantar em pé e falar amém, faça isso. Se você quiser sair, semear, semeie. Se você quiser dar glória a Deus, dê glória a Deus. Mas vamos vibrar junto. Eu queria te convidar a pregar junto comigo essa noite.
Quantos aqui já tiveram a experiência que eu tive de um dia estar morto e ser encontrado por Deus? Você se lembra disso? Eu me lembro de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o que é a alegria da salvação. Eu sei o que era ser cego e agora poder ver. Aleluia, se alguém pode dizer eu também. E sabe, a principal causa que separa o homem de Deus, seja ele ímpio ou um frequentador de igreja, não é o pecado, porque Cristo já pagou o preço do pecado. Existe algo que atrapalha a nossa vida com Deus, que é uma raiz aonde nasceu o pecado, se chama orgulho. O orgulho é a maior barreira entre o homem e Deus. O orgulho é o que te faz achar autossuficiente. O orgulho é a base de todo ateísmo. Pessoas que se sentem tão capazes em si mesmo que não precisam de Deus. E sabe o que acontece quando esse orgulho ele entra para dentro da vida da igreja? Ele começa a trazer um sentimento de superioridade. Ele é sutil, porque ele se mescla no dia a dia. Então você acha que está servindo a Deus, mas a raiz onde você está fazendo isso é o orgulho. Sabe, o orgulho é como uma pessoa que tem mau hálito. É impossível esconder, mas parece que só quem tem mau hálito não percebe que tem mau hálito. Daí o cara é orgulhoso, mas ele tenta fazer uma cara de humilde, ele tenta falar como humilde, ele tenta se expressar como humilde, mas você olha e fala, é orgulhoso, é que nem o mau hálito. O cara não percebe que está com mau hálito, mas você tem até que virar o rosto, caramba, está feia a coisa aqui. O orgulho ele exala um mau cheiro, porque ele se opõe completamente à natureza de Cristo. O orgulho é a tendência que nós temos de achar que a gente pode conduzir a nossa vida do nosso jeito. E sabe o que acontece? Se nós não dependemos de Deus, Suca, nós não dependemos de mais ninguém. Se nós não dependemos de Deus, nós não dependemos de mais ninguém. Você já viu pessoas que têm dificuldade em receber um favor? Eu já vi. Pessoas que têm dificuldade em receber uma oferta. Pessoas que têm dificuldade em ser ajudadas. É uma raiz de orgulho. Sabe, a vida inteira eu experimentei por muito tempo muita prosperidade. E teve um ano, que começou o ano, eu não sabia como eu ia pagar a escola dos meus filhos. E eu tinha recebido uma oferta, que eu falei assim, Leila, é o valor certinho da matrícula. E a Leila falou assim, amor, eu estou sentindo que isso é a nossa primícia. Eu falei, tá bom. É duro você ter uma mulher profeta, né? Eu estava doido para segurar, para pagar a matrícula. Ela falou, não, isso é a nossa primícia. E nós semeamos, acho que foi 2 anos atrás. E numa semana como essa que se passou pós festa das primícias, alguém que até hoje eu não descobri quem é, semeou o ano inteiro de escola do Caio e da Bruna. Eu já tive a oportunidade de pagar a mensalidade de escola de alguns irmãos, na época que as coisas estavam boas. Agora eu nunca tinha estado do outro lado, de receber isso. O Alex está ali, eu estou sem óculos. Meu amigo, tudo bem? Você e a sua esposa? E eu nunca tinha, mas você sabe que eu não senti nem um pouco de constrangimento. Sabe por quê?
porque eu nunca tive soberba no meu coração. E eu foi muito grato. Falei, Deus, eu não sei quem é, mas abençoa essa pessoa maravilhosa, que me amou, que semeou na minha vida. Como é bom entender o que é o corpo de Cristo, como é bom entender que a fonte é sempre o Senhor, e o Senhor cuida de mim, seja através da empresa, seja através da oferta de um irmão. Eu sei que quem está em Cristo não tem falta de nada. Mas quando a raiz do orgulho habita em nós, ela começa na sensação que eu não preciso de Deus, e daí é horrível você achar que depende da ajuda de alguém. Se você tem dificuldade de ser ajudado por alguém, você pode ter certeza que tem uma raiz de orgulho aí. E essa raiz de orgulho, ela atrapalha demais a tua vida com Deus. Ela é uma barreira entre você e Deus, porque o orgulho te torna egoísta, o orgulho te torna individualista, o orgulho te torna obstinado, o orgulho te torna infeliz. Sabe por quê? Porque se nós aprendemos ontem com o pai dessa casa, que a plenitude da vida vem nos servir, e o orgulho faz que eu centre a vida no meu eu, por mais que você tenha e acumule, você não é feliz. Porque Deus, Ele escondeu as coisas mais tremendas dos sábios e revelou aos simples. Então aquele que ajuda é mais feliz do que aquele que acumula. E Cristo é a maior demonstração, através de cada passo da sua vida, do que é ao oposto de humildade, de orgulho. Porque ele, sendo pleno em si mesmo, ele abre mão da sua glória para se tornar servo. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 9. Diz assim, preste atenção, isso aqui é uma ordenança. Paulo fala assim, de sorte que haja em vocês, Paulo está dando uma ordem, de sorte que tem que existir em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que é que houve? O que é que havia em Cristo Jesus, diante de tantas coisas que havia nele, mas que Paulo fala com tanta ênfase? Olha, se você tiver essa mesma raiz de Cristo, todas as outras coisas são consequências dela. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, ainda humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte. E não foi qualquer tipo de morte, morte de cruz. E por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, no céu, na terra, debaixo da terra, e o inferno tem que se prostrar diante do nome de Jesus. Aleluia! Ou nós temos fé numa palavra como essa, ou a palavra sustenta as nossas vidas, ou nós vamos continuar sendo conduzidos pela incerteza das circunstâncias. Isso mesmo, sai do seu lugar, vibre com a palavra, porque nós estamos pregando junto nessa noite. Nós estamos declarando algo sobre os céus dessa cidade. Aqui não é terra de zumbi, aqui é terra de adoradores. Aleluia! Aleluia! O que Paulo fala que tem que existir em nós, que se opõe à obra da carne. Paulo não fala assim, olha, tenha cara de bonzinho, porque isso vence a carne. Meu irmão, bonzinhos
Jesus não era um cara bonzinho. Jesus era uma ameaça. Ninguém mata cara bonzinho. O mundo não precisa de cara bonzinhos. O mundo precisa de pessoas que tenham a disposição de viver por um propósito maior que você mesmo. Paulo não fala assim: olha, quer vencer as obras da carne, seja evangélico. É isso que Paulo diz? Não. Os evangélicos, assim como todos os outros títulos, se isso fizesse diferença, Jesus não tinha enfrentado resistência dos fariseus e dos escribas. O que Paulo fala, que se opõe às obras da carne, se chama humildade. A humildade é a principal característica de quem carrega Cristo. Sabe, não precisa muito discernimento para ver se uma pessoa está cheia de Cristo. Uma pessoa que carrega Cristo, uma pessoa que teve um encontro com a cruz, não pode sair de um encontro como esse orgulhosa. Porque quando eu me encontro com Cristo na cruz, eu saio de lá com uma total sensação de impotência e dependência dEle. Eu sei que eu nada sou sem Ele. Se você acha que é alguma coisa, eu quero te dar uma notícia: nem você, nem eu somos nada sem Ele. O teu dinheiro não serve para nada sem um propósito. A humildade teve presente em todos os momentos da vida de Cristo. Quando Ele ainda habitava nas regiões celestes, foi a humildade que permitiu que Ele se encarnasse como homem. Ele se despiu da sua glória e tomou a forma de servo, se humilhando a si mesmo. Se Ele não fosse humilde, ele falou: rapaz, manda outro lá. Não dá para mandar Miguel no meu lugar? Sair da posição que eu estou aqui para viver como um homenzinho lá sem poder, preso num corpo. O corpo era uma prisão para alguém que é eterno, para alguém que rompe a eternidade, para alguém que passeia do passado para o futuro. Ficar preso no Cronos dentro de um corpo humano, ser humilhado pela própria criação. Jesus estava em Gênesis, quando o pai olha para ele e fala assim: façamos o homem à nossa imagem. Ele estava falando de quem? Era uma conversa da Trindade, Jesus ali presente, e de repente aquela própria criação começa a cuspir na sua cara, começa a chicotear e fala assim: se você é Deus, sai daí. Ele não foi humilhado. Eu não sei aqui quem já foi humilhado na vida. Pensa em alguma humilhação que você passou. Não existe humilhação maior do que a própria criatura querer humilhar o Criador. Não existe humilhação maior do que ficar quieto, sabendo que você é Deus, que uma palavra poderia fulminar aqueles que o batiam, mas ele se humilhou. E ele se humilhou por ele? Ele se humilhou por ele, tipo assim: vocês vão ver agora o que meu pai vai fazer. Foi por ele? Não. Repita comigo: foi por mim e por você. A humildade estava presente na encarnação. A humildade estava presente na crucificação, quando Ele renunciou à sua vida, Ele renunciou à sua vontade. Ele falou: Pai, se puder afastar esse cálice, beleza, mas todavia seja feita a tua vontade. A cruz foi uma renúncia da vontade pessoal. E depois a glorificação. Santo, foi Cristo que se autoglorificou? Não, porque Ele se humilhou. Deus o exaltou e deu a Ele o nome que está sobre todo nome. Foi a humildade que trouxe a glorificação. Sabe por que as coisas às vezes não acontecem na tua vida? Porque a raiz daquilo que você se move é o orgulho.
Você está com mau hálito espiritual, meu irmão. Você é orgulhoso e não percebe que é. Você é vaidoso e não percebe que é. Você é soberbo e não percebe que é. Se carregamos a Cristo, nós manifestamos a sua natureza. No reino de Deus não há espaço para estrelismo pessoal, porque o nosso Senhor é chamado de sol da justiça. E sabe o que acontece quando surge o sol? Você não consegue ver estrela nenhuma. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe quando a gente olha toda a história do antigo pacto para o novo pacto, a palavra de Deus nos diz que o antigo pacto era uma sombra. Por que o antigo pacto era uma sombra? Porque as pessoas ainda não tinham visto a manifestação do sol da justiça. Elas tinham uma promessa. O sol da justiça era uma promessa que os pais tinham que ficar recordando os seus filhos: ó, um dia o sol vai brilhar. E eles foram caminhando, e aquela promessa do sol estava lá atrás: um dia vai brilhar, um dia ele vai vir, um dia vai chegar. Eles caminhavam numa sombra, o sol estava lá atrás, e eles estavam numa sombra. Mas teve um dia que esse sol se levanta, o sol da justiça. Quando Cristo se manifesta, a sombra acaba. E ele disse: agora se manifestou a luz do mundo. Acabou o tempo de sombra. O que era uma promessa se tornou realidade. E mais do que isso, não é só a realidade do seu presente, é uma esperança do seu futuro. Agora nós caminhamos com o sol da justiça. Sabe o que isso quer dizer? Nós não podemos querer voltar às sombras. Olhar para trás é voltar para a sombra. Nós não podemos olhar para trás. A Bíblia é cheia de exemplos de que nós não podemos recuar. Nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos ser tragados pelo nosso passado, Raquel. A nossa realidade é Cristo e o nosso futuro é Cristo. Eu vou te falar mais uma vez: a nossa realidade é Cristo e o nosso futuro é Cristo. Por isso nós precisamos ser participantes da sua natureza, participantes da sua humildade, o senso total de dependência dEle e do seu corpo. Se eu dependo dEle, eu dependo do corpo de Cristo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: nós somos dependentes uns dos outros. Agora fala para quem está do outro lado e fala: você vai ter que me aturar. Se a gente olha para a palavra, meus irmãos, se a gente olha para as escrituras, se a gente olha para Cristo, que Ele mesmo se apresenta como caminho, sabe o que eu vejo? Eu vejo um mapa perfeito em direção à plenitude de vida. Existe um mapa. Você já viu filme de mapa do tesouro? Que você vai ter nas pistas, existe um mapa deixado por Cristo, perfeito para você chegar a uma plenitude de vida. Em toda a palavra, Cristo vai nos deixando pistazinhas desse mapa. Você não precisa abrir agora, que eu quero ler bem rápido, mas preste atenção. Todos os textos que eu vou ler são rápidos, só frases. Perceba a humildade em cada uma delas como um mapa que te leva a um lugar de plenitude. Amém? Você entendeu? Qual que é o caminho da tua plenitude de vida? Repita comigo: humildade. Eu estava falando até agora e você não entendeu isso, porque eu perguntei e você ficou quieto. Eu vou perguntar de novo. Qual que é o caminho para a sua plenitude de vida? E o que é a humildade?
é um senso de total dependência de Deus e do corpo de Cristo. Isso é humildade. Humildade não é cara de coitadinho. Humildade não é falar baixinho. Humildade não é andar de carro velho. Humildade não é ser miserável. Humildade não é reter finanças. Humildade não é ser sacerdote de casa e deixar os filhos passando necessidade, mas para comprar um som novo para o seu carro. Isso não é humildade, isso é egoísmo. Humildade é dependência de Cristo. Humildade é abrir mão da sua vontade. Amém? Como é tremendo pregar para uma igreja que está cheia de vida. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e fala: cara, estou vendo Cristo em você, meu. Eu vou ler vários versículos rápidos que são esse mapa. João 5,19. O filho nada pode fazer de si mesmo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Versículo 30. O meu juízo é justo porque eu não procuro a minha própria vontade. Olha como você pode ser justo. Abre mão da sua vontade. Por que Cristo era justo? Porque todo o juízo dele não estava colocando ele como centro. Como que você julga as pessoas? À medida que você é beneficiado por alguma situação? Você quer ser justo? Abre mão do seu direito. Você podia fazer um alma mais forte, já que você está cheio de Cristo. Quer ser justo? Abre mão do seu direito. Uau! Agora olha para quem está dela e fala assim: cara, isso é o Evangelho. O Evangelho não tem a ver com estrelismo. O Evangelho tem a ver com humildade. Versículo 41. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Outro caminho. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. O meu ensino não é meu. Toma essa, teólogo. O meu ensino não é meu. O seu é de quem? De que escola você é? A escola do céu não tem dono. O meu ensino não é meu. Eu não vim de mim mesmo. Nada faço por mim mesmo. Eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Eu não procuro a minha própria glória. Só as frasezinhas do mapa do tesouro. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. O que eu prego, eu não prego de mim mesmo. A minha vida eu entreguei para Ele. Não se trata mais de mim. Não se trata da minha vontade. Não se trata da realização das minhas bênçãos. Só a humildade nos permite viver uma vida de renúncia. A opinião das pessoas já não é mais importante, se eu quero agradar o Pai. Quantas pessoas, quantos de nós temos tomado decisões em função da sociedade? Quantos jovens são conduzidos nessa época do ano pela vergonha de dizer não aos seus amigos? Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Há alguns anos atrás, e eu falo isso, de novo, não de uma posição superior ou de soberba. Há alguns anos atrás eu estava num impasse como esse. Esses alguns anos atrás são os bons anos atrás. São mais de 20 anos atrás. Eu tinha recém me formado. E nós estávamos entre os amigos da faculdade preparando o nosso carnaval. Íamos todos para o Guarujá. Eu morava em Campinas. E já tinha preparado todo o pacote de coisas que levaríamos para o carnaval do Guarujá, que não vale a pena mencionar. E daí eu recebo um telefonema. Naquela época não tinha celular, então minha mãe me achou numa hora que eu estava em casa. A gente não tinha nem telefone sem fio, cara, na República.
Então se você queria falar com privacidade num apartamento de um quarto que moravam 3 caras, você tinha que puxar o fio, a extensão do telefone e ir lá para o quarto fechar a porta. Eu fechei a porta e minha mãe falou assim: filho, nós estamos indo numa igreja aqui em Taubaté e vai ter retiro de carnaval. E eles nos convidaram para ir. Você não gostaria de ir com a gente? Eu falei: mãe, você está doida, já está tudo pronto para eu ir para o carnaval. Eu vou para o Guarujá com os meus amigos, não vai dar para ir não. Ah, gostaria tanto que você fosse, eu e seu pai estamos indo pela primeira vez. Você podia ir com a gente. Eu falei: mãe, valeu pelo convite, mas não dá. Eu não vou nem para Taubaté, eu vou sair daqui de Campinas direto para o Guarujá. Eu desliguei o telefone e começou alguma coisa que eu ainda não sabia explicar, falar dentro de mim assim: não vai para o Guarujá. A minha vontade era o Guarujá, mas parece que aquela voz da minha mãe ficava na minha cabeça. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o Espírito Santo usa muito seu pai e sua mãe. Sabe o que aconteceu? Para a gente encurtar a história, aquela decisão mudou completamente a história da minha vida. O fato de eu não ter ido, eu estou te falando tudo isso porque tem a ver com o contexto que a gente está vivendo esses dias. São dias de decisão. Tem pessoas aqui às vezes brincando de pensar em ir no carnaval. Não, eu vou numa coisa meio tranquilinha, eu vou numa matinezinha. Você está louco, cara? Você tem o que na sua cabeça? Você conheceu a Cristo, está recebendo vida, você vai para um ambiente de morte? Você vai se expor num lugar desse? Aquela decisão mudou minha vida. Eu cheguei naquele retiro, e depois de alguns anos morando em Campinas, foi naquele retiro que pela primeira vez, depois de alguns anos, eu vi a Leila. E quando eu vi a Leila pela primeira vez, eu sonhei por 3 noites seguidas. E não adianta você cutucar e falar que era 18 anos, não, que essa historinha sua não cola, apóstolo Hélio. Não, no meu pai também, a história dele, a sua não tem. Vamos voltar à palavra, a santa e poderosa palavra. Eu tive 2 sonhos consecutivos de eu me casando com a Leila, naquele retiro. Eu não era apóstolo, não era pastor, não era nada, como não sou ainda hoje. Mas ali a minha história mudou. Uma decisão, repita comigo: uma decisão. Às vezes uma decisão está diante de você, a morte e a vida. Eu deixei de ir para o Guarujá e encontrei naquele lugar a minha esposa, que eu estou há 20 anos, que eu tenho minha família, que tenho meus filhos. A minha história foi transformada pela disposição de renunciar à minha vontade. Eu vou repetir isso para você, que você estava aplaudindo e você não me ouviu. A minha história foi transformada pela disposição de renunciar à minha vontade. Humildade significa desistir do ego, tomar esse lugar de nada ser diante de Deus. A palavra diz que Jesus se humilhou e tornou obediente até a morte. E na morte ele deu a maior e mais perfeita prova de ter desistido da sua vontade em prol da vontade de Deus. Ele desistiu da vida que tinha em união com a nossa natureza humana. Ele morreu para o ego, para a tentação de fazer a vontade própria. Ele entrou na perfeita vida de Deus. Se não fosse a sua perfeita humildade, ao ponto de se considerar como nada, você imaginou? Jesus jamais teria dado a sua vida se ele não tivesse se considerado nada diante da vontade do Pai. Ele nunca teria morrido. Isso nos dá uma resposta para uma pergunta que às vezes me fazem: mas como que eu morro para o eu? A morte para o eu não é uma obra nossa, é obra de Deus. Mas a plena manifestação do poder dessa morte reside numa disposição nossa de se humilhar. Humilhar a si mesmo, essa é a sua única obrigação nesse pacote. Repita comigo: humilhar a mim mesmo.
aceite cada humilhação. Olhe para cada homem ou mulher que tenta ou irrita você como um meio de graça de se humilhar. A humilhação é uma bênção. Repita comigo: a humilhação é uma bênção. Na humilhação eu me torno semelhante a Cristo. É isso mesmo que eu estou te falando. Paulo aprendeu isso. Sabe quando Paulo começou a ter tanta revelação, Paulo começou a ter tanta experiência com Deus, que Deus mandou a ele um espinho na carne. E sabe a reação de Paulo? Foi orar para que Deus tirasse o espinho da carne. Sabe as situações de humilhação que você passa no dia a dia? Sabe essa situação que às vezes te incomoda todos os dias, e que você ora e parece que não sai? Então, Paulo, chegou um momento que ele olhou e falou assim: opa, você sabe que esse espinho na carne é uma bênção? É verdade? Verdade. Ele falou assim: eu já não peço mais para que tire, mas eu me glorio na minha fraqueza. Eu me alegro nesse espinho na carne, porque ele me ajuda a entender o que é padecer por Cristo. Ele começou a se gloriar. Nós podemos ver crentes que aparentemente são maduros, mestres, homens de experiências celestiais, mas que ainda não aprenderam a plena lição do que é humildade. E foi essa dura lição que Paulo teve que aprender, a ter prazer em tudo que o trouxesse para baixo. É como se isso fosse, e ainda continua sendo, a maior lição que todos nós temos que aprender. Uma pessoa humilde entende o que o apóstolo L pregou ontem, do prazer de levar outros a realizarem dos seus sonhos. Só quem é humilde consegue abrir mão do seu lugar da fila e falar assim: vai você primeiro. Sabe essa pessoa que fala assim: caramba, eu já estou tanto tempo na igreja, por que ele não eu? Isso é uma raiz de orgulho, isso é uma raiz de soberba, porque a humildade faz com que sempre eu passe o outro na minha frente, eu sempre dê prioridade ao outro do que a mim. E tem um texto que nós precisamos aprender a viver na íntegra. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Eu vou repetir: cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Você entendeu esse texto? Mas a pergunta que vem na minha mente é: como considerar o outro superior a mim, quando eu vejo que eles estão muito abaixo de mim? Como que eu vou considerar o outro maior do que eu, se eu me sinto muito mais sábio do que ele? Como que eu vou considerar o outro superior a mim, se eu prego muito mais que ele? Como que eu vou considerar ele maior que eu? Eu toco muito mais que ele, eu tenho muito mais técnica do que ele. Como que eu vou considerar o outro superior a mim? Como que eu vou considerar ele superior a mim, se ele oscila tanto na fé e eu sou uma pessoa tão santa? Eu sou tão espiritual? O cara uma hora está bem, uma hora está mal. Como que eu vou considerar superior de mim? Sabe por que a gente não considera ninguém superior a nós? Porque a gente se acha bom pra caramba. A gente é cheio de vaidade. A gente é cheio de valorizar os nossos talentos, as nossas habilidades. Então é impossível você considerar alguém superior a você, porque você é bom pra caramba. Você é apaixonado pelo teu eu. Você é tão apaixonado pelo teu eu, que você não entende o que é morrer pro eu. Esse pensamento prova o quanto nós estamos distantes da luz de Cristo, o quanto ainda a gente possui desse estrelismo pessoal, o quanto ainda temos dessa autossuficiência, que tudo que nós temos, preste atenção, tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Deus e tem que voltar para Deus através de servir o nosso próximo. Tudo que você tem
E tudo que você é só tem um objetivo, é servir o outro. Se você tem mais dinheiro, sirva. Se você tem mais habilidade, sirva. Isso não é para te fazer melhor, é para servir mais. Sabe o que a gente precisa? Do espírito do maior líder da história, que mesmo sendo o maior líder da história, lavou os pés dos seus discípulos. O espírito daquele que lavou os pés dos discípulos, quando ele governa as nossas vidas, ele nos faz ver valor em servir a pessoa mais débil do corpo de Cristo. Quando esse espírito nos governa, eu me sinto privilegiado em gastar 2 horas atendendo a pessoa mais problemática que aparece na minha frente. Eu me sinto honrado de ser chamado por Deus de servir alguém. Sabe por quê? Porque a palavra diz: diga o forte, eu sou fraco. E diga o fraco, eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu estou forte, eu sou fraco, porque eu estou me baseando na minha força, na minha habilidade. Mas quando eu sou fraco, eu sou forte, porque quando eu sou fraco, eu estou reconhecendo a minha dependência de Deus. E se é uma honra, preste atenção, se é uma honra servir o menor membro do corpo de Cristo, quanto mais servir aqueles que cuidam de nós. Quanto mais entender o que é ter um pai na fé, quanto mais entender o privilégio e o respeito que tem que se ter com aqueles que Deus coloca para cuidar das nossas vidas. Se é um privilégio servir aqueles que aparentemente são menores, muito mais aqueles que Deus coloca para cuidar das nossas vidas. Por isso que Efésios capítulo 6 diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Preste atenção: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honrar os nossos pais é mais do que sinal de humildade, é um salto para o futuro. Quando eu honro os meus pais, eu estou investindo nos meus dias. Quando eu honro os meus pais, eu estou investindo para que eu tenha dias prósperos sobre a face da terra. Sabe por que muitas pessoas não conseguem avançar na vida? Porque essa raiz de orgulho não consegue entender nem o que é honra a uma paternidade. Eu não ia falar isso de púlpito, mas eu fiquei impactado. Eu passei uma semana com o Santo, apóstolo Santo, com o Alan e com o apóstolo Eli, em Mato Grosso, num retiro de pastores. Eu fiquei impactado. E olha que eu convivo com o Alan há muitos anos. É meu filho, meu amigo, meu irmão de estar perto. Eu fiquei impactado com o cuidado dele com a vida do apóstolo Eli. Eu fiquei impactado de como ele não permite que o convívio roube a honra. Eu fiquei impactado com o carinho, com o cuidado, com a preocupação. A gente às vezes entrava numa palavra 9 horas da manhã, saía 3:30 da tarde. E o apóstolo Hélio, por causa de saúde, ele não pode ficar muito tempo sem comer. E o Alan toda hora chegava diante de mim e falava: cara, eu preciso sair e comprar alguma coisa para o apóstolo Hélio para comer. E não sei o que para o apóstolo Hélio. É uma preocupação, um cuidado. E sabe o que isso tem produzido na vida dele? Tem produzido prosperidade, tem produzido bênção no seu casamento, tem produzido uma profundidade espiritual, porque ele entendeu um princípio. É diferente honrar de puxar saco. Porque a honra nasce de um coração humilde, e o puxa-saco, ele tem a sua raiz no orgulho, de querer uma posição. Não tem nada a ver uma pessoa que honra com um puxa-saco. O puxa-saco é orgulhoso, quem honra é humilde, porque reconhece as funções no corpo de Cristo. Tem o convívio, tem a liberdade, tem a amizade, mas sabe a posição de cada um. Nós nessa casa precisamos aprender a honrar a vida do apóstolo Eli, porque eu vou falar para vocês, eu conheço muitos homens de Deus nessa nação. Eu conheço muitos homens de Deus, posso dizer que os grandes homens de Deus nessa nação, mas quando eu falo de humildade,
A maior referência na minha vida é a vida do apóstolo Hélio. E se a humildade é a maior característica de Cristo, o maior exemplo de manifestação de Cristo eu vejo na vida dele, do que é ser pai. Então, não me venha com essa historinha de paternalismo, porque paternidade não é paternalismo. Eu não estou aqui defendendo, não fui pago para isso, não me pediram para isso, eu não estou fazendo puxa-saquismo nenhum, até porque eu sei muito bem a minha identidade e a posição que eu tenho e que desfruto com Ele. Não preciso disso. Mas o Senhor me disse: esse homem não é honrado como deveria ser pelos filhos. Sabe por quê? Porque ele é humilde, e a gente confunde a humildade. Porque ele é uma pessoa de fácil acesso. Porque ele não se esconde através de um manto, de um terno de 10 mil reais, porque ele não sai pelas portas do fundo e você tem que marcar uma audiência para encontrá-lo. Não, ele está aqui, é acessível, é a cara de Cristo, simples do jeito dele. E às vezes a gente não consegue identificar a autoridade que existe na humildade. Sabe por quê? Esse foi o mesmo erro que os judeus cometeram. Como assim? O Filho de Deus, o Rei dos Reis, está numa manjedoura? O Rei dos Reis está numa manjedoura? Filho de quem? Do Zé e da Maria? Ah, para. O Cristo vivo se escondeu através de uma vida de família simples. Se você tem o Espírito de Cristo, você reconhece a presença dEle, não no poder, não na soberba, mas na humildade de homens de Deus como o apóstolo Hélio. Honrar os pais é dar um salto ao futuro. E eu quero falar não só dos pais espirituais, eu quero falar com os adolescentes também nessa noite. Você que trata o seu pai e sua mãe como você acha que está tratando qualquer Zé Mané na sua escola, fique esperto, adolescente. Não adianta vir fazer carinha de crente, cantar musiquinha na igreja tal, e chegar e tratar mal seu pai e sua mãe dentro de casa. Viu? Se você quer dar um salto para o futuro, é mais do que ficar sonhando com profissão e morar fora do país. Começa a tratar bem seu pai dentro de casa, arruma a sua cama, ajuda a sua mãe a lavar a louça. Sua mãe não é sua empregada. Sabe de uma coisa? Dá um salto para o futuro. Começa a gente reconhecendo que humildade também é saber honrar. Ministros dessa casa, tomem cuidado com as palavras que vocês usam para se dirigir ao apóstolo Hélio. Paternidade também exige respeito. Se você não respeita os seus pais, aprenda a respeitar o pai dessa casa. Eu vejo ministros querendo tratar com o apóstolo Hélio de igual para igual. Toma cuidado, cara, você não sabe o que você está fazendo. Eu não estou falando que Deus vai te fulminar, não é nada disso. Eu não estou querendo colocar ele num pedestal, me entenda. Eu estou falando de um princípio de honra. Às vezes você não aprendeu, e eu falo isso com amor. Às vezes você não aprendeu a honrar o seu pai na sua casa, e você acha que pode tratar de igual para igual. Não pode, irmão. Olha, eu já tive na minha empresa mais de 500 funcionários. Sabe o que eu fazia, pastor Francisco? Quando eu via que a pessoa às vezes não tinha muita noção de liberdade, eu não me aproximava. Eu falei, se eu der muita liberdade para esse cara, eu vou ter que mandar ele embora, porque não tem noção das coisas, sabe, Renato? Você passa na obra, o cara já falou: ô chefe, não dá para dar um dinheiro emprestado aí não? Eu falei, para não mandar o cara embora, eu tenho que manter uma distância. Agora, na igreja não é um lugar que você manda embora, é um lugar que as pessoas têm que se conscientizar. A quem honra, honra. Quantos estão entendendo podem dizer amém? Sabe do que eu estou falando nessa noite? De um salto para o futuro. Porque o que a gente semear como filho, nós vamos colher como pais. Sabe o que eu estou falando? Que a natureza de Cristo se manifesta na humildade. E a humildade é reconhecer os outros superiores a nós mesmos. E se o menor, eu tenho que entender que é maior, quanto mais um pai. Sabe, dentre muitas coisas que eu tenho observado na vida da Leila, nesses anos que nós estamos juntos de casado, uma das coisas que sempre me chamou a atenção, desde que ela tinha seus 8 anos de idade,
foi sempre a maneira que ela se reportava ao apóstolo L, ao seu pai. Eu achava admirável ver o carinho e o amor dela no tratar o pai. E eu, como um cara inteligente, falei assim: se ela trata assim o pai, ela vai tratar bem o marido. E isso é uma chave, viu? Se você está namorando e a tua namorada trata mal o pai, pula fora. Estou te dando uma dica. Quando eu estava para me casar, ainda noivo, eu recebi uma palavra da minha sogra, da Ana. Ela me passou uma palavra falando da Leila, uma carta super bonita, com todo aquele jeito que a Ana tem, de tudo que ela põe a mão vira arte, né? Uma carta super bonita, e ela me escreveu Provérbios 31, Rogers, quando eu estava noivo da Leila. E Provérbios 31 é a instrução de uma mãe para um rei. A mãe instruindo um rei: filho, toma cuidado com as mulheres, toma cuidado com isso. Parece a minha mãe falando comigo. É Provérbios 31. E chega uma hora que Provérbios 31 fala assim: mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede a de muitas joias. E a Ana escreveu toda aquela carta falando da mulher virtuosa, falando da Leila, uma mãe falando da filha, para mim, que era noivo. E daí ela fala assim: mulher virtuosa, quem a achará? E daí ela termina e fala assim: você achou, Kiko, a Leila é essa mulher. E eu achei interessante, porque eu realmente achei. E ontem nós estávamos encerrando o culto e o Rogers veio falar comigo, e me passou um versículo, que ele falou: cara, eu queria te passar um versículo que eu li esses dias e achei tremendo. Eu achei esse versículo a cara da Leila. Sabe o que era? Provérbios 31. Mas era um versículo específico de Provérbios 31. Não foi isso que você me falou ontem? Provérbios 31, 25. Diz assim, falando da mulher virtuosa: reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Cara, quer um retrato maior da Leila? Reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Cara, a gente vem passando por dias, Alex, a gente já compartilhou um pouco disso. Pensa em dias difíceis. Sabe quando que eu vi a Leila olhar para o futuro com preocupação? Nunca. Sorri diante do futuro. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo sabe que o nosso futuro é de esperança, sabe que o nosso futuro está reservado um tempo tremendo e precioso. Sabe por quê? Porque ela sabe aquilo que está reservado para quem obedece. Ela sabe o que tem reservado para aqueles que decidem abrir mão do seu ego. Ela sabe o que está reservado para quem abre mão de se defender publicamente. Ela sabe isso. Ela sabe que o marido dela decidiu abrir mão da sua defesa. Ela sabe que em 5 anos eu me trancava num quarto sozinho e só saía depois que Deus falava comigo. Então ela sabe que a confiança dela não está nas circunstâncias, mas num Deus que honra aqueles que se humilham diante dele. A humildade diante dos homens é a única prova que existe humildade diante de Deus. Não vem com essa historinha: ah, eu me humilho diante de Deus. Se você se humilha diante de Deus e não se humilha diante dos homens, se você não sabe perder uma discussão, se você não sabe pedir perdão, se você não sabe ficar quieto quando você é humilhado, se alguém te xinga no trânsito e você baixa o vidro e já vai levantando o dedo, nossa, é alguém da igreja. Se nós não sabemos servir a homens, como que a gente vai servir a Deus? Se nós não obedecemos os nossos pais na fé, como que a gente vai obedecer ao Pai Celestial? Eu quero terminar nessa noite e te dizer algo. Nesse mundo de zumbis, de pessoas mortas nas suas vontades pessoais, só existe uma maneira de nós encontrarmos vida:
nos humilharmos, nos arrependermos, caminharmos em fé, numa vida de servir e cuidar uns dos outros. Nisso nós encontramos vida. É nisso que reside a vida do corpo de Cristo. Vamos nos colocar de pé. Eu quero ser bem objetivo nessa noite para a gente ganhar tempo. Se você veio aqui pela primeira vez, se você está vindo nessa noite pela primeira vez, e tem a humildade de reconhecer que precisa de Deus, que você quer entregar a sua vida a Jesus, que você não quer continuar vivendo como você está vivendo, você veio pela primeira vez e fala assim: eu quero que Jesus tome conta da minha vida. Levante a sua mão no seu lugar se você quer entregar a tua vida a Jesus. Eu quero orar por você. Você que veio pela primeira vez, ouviu essa palavra e fala assim: eu preciso de Deus na minha vida. Levante sua mão. Amém, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, meu irmão. Mais alguém? Amém, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém aqui? Me aponta aí que eu não enxergo. Aleluia. Olha, eu sei que precisa ter humildade para reconhecer: preciso de Deus, não dá para tocar a vida sozinho. E eu quero celebrar o Senhor pela tua vida. Amém, Deus abençoe a senhora. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vem aqui, a gente vai orar por você. Vou pedir para uma pessoa orar pela tua vida. Todos vocês que levantaram suas mãos, isso, vem aqui à frente, fica parado aqui. Aplauda o Senhor pela vida deles. Pode ficar aí. Queria me despedir dos nossos amigos que estão nos acompanhando pela TV Rica. Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se, tenha uma palavra de renúncia para esses dias de morte. Desista da sua vontade. São dias decisivos e nós precisamos manifestar aqui.